Nächte werden länger. Für kurz 2 Tage noch Munition. Danach dann nur noch unsere Hände. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil em Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está mais uma vez a Fabi. Olá, Fabi. Ah, meus caros Tutankhamons, como é que vocês estão? Hoje acho que não sei se tu tem algum recado, eu não tenho nenhum recado. Eu tenho meus jabazinhos de sempre. Ah, pode fazer seu jabá. Meu primeiro jabá é que, gente, www.catarse.me/eusoulume é o meu quadrinho que está no Catarse junto com mais 2 minas foda pintando e um desenhista que é um cara fudido da Marvel. Já trabalhou com Marvel, DC, já trabalhou com tudo. O Péricles é um quadrinho que tem uma protagonista negra, tem a Marielle Franco no quadrinho, vai ser bem massa isso. Que legal. E apoia a gente lá. E um outro anúncio que eu gostaria de dividir com vocês, meus caros amigos, que provavelmente esse episódio sair no dia que eu estarei embarcando para as terras do Tio Sam, para matar o Donald Trump. Depois que a Bruna foi visitar o Biruliro, eu vou visitar o Tio Trump. Mas é que eu tô indo pra Comic Con de Nova York. E aí a gente tá pensando em trazer umas novidades de lá pra vocês. A gente tá conversando sobre isso, né, Bru? Uhum. De quem sabe aí a gente trazer mais conteúdo, né? E em outras plataformas também. Isso. A gente já tava com os planos de fazer mais algumas coisas e agora com o nosso site vai ficar tudo mais fácil. Exatamente. Então, a gente tá pensando em fazer uns episódios exclusivos. Exatamente. E quem sabe vídeos exclusivos, não é mesmo? Tudo é uma possibilidade. Tudo é uma grande possibilidade. Se vocês tiverem ideias também, podem mandar pra gente, porque... Exatamente. E logo mais a gente... É verdade, eu queria agradecer também o pessoal que tá mandando mensagem. Tem vários podcasts surgindo, né, Bru? Então, cada semana aparece um novo, eu fico admirada que é só mulher fazendo podcast de crime. Eu tô achando muito legal. Até teve um que fez uma lista, até vou compartilhar também com vocês. E é isso aí, vamos se apoiar, né, gente? Tem espaço para todo mundo. Exatamente. A gente tá até pensando em fazer uma collab, alguma coisa assim no futuro. Estamos planejando já também. Muitos planos para o futuro. Os planos, e tamo aí. Eu acho que com isso a gente pode iniciar o nosso episódio e vamos lá. Então, o caso de hoje é o seguinte, é o serial killer de Passo Fundo. Eu tava comentando com a Fabi que a família da minha mãe é toda de Passo Fundo, minha avó morou lá a vida inteira, meu avô também. Eu ainda tenho parentes que moram lá. Eu passei a minha infância inteira indo viajar pra lá nas férias e eu não tinha ideia desse caso. Foi só fazendo um podcast que eu descobri. Então é muito louco, assim, que um caso tão grande desse. Quem viveu naquela cidade, eu morei lá 1 ano também e eu não sabia disso tudo. Mais ou menos era adolescente, assim, né? Que você... eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu morei lá também quando eu tinha 17 para 18, eu acho. E também já tinha se resolvido o caso e eu não tinha ideia. Enfim. Vamos lá, então, divulgar esse caso, que é uma loucura e é muito triste. Muitíssimo. Abre aspas. Adriano da Silva é um serial killer e não tem recuperação. A medida indicada para o seu transtorno social é a reclusão em uma penitenciária de segurança máxima pelo maior tempo possível. Ainda assim, mesmo recolhido, representará perigo a outros reclusos e à equipe de segurança da cadeia. Fecha aspas. Esse foi o laudo do Instituto Psiquiátrico Forense, que fica em Porto Alegre, emitido sobre o Adriano da Silva, então, que ficou conhecido como o monstro de Passo Fundo. Não há muitas informações sobre o passado do Adriano, né? Somente que ele é do Paraná e que ele estava foragido daquele estado por ter matado um taxista a facadas. Ele tinha sido condenado a 27 anos de prisão, mas ele conseguiu fugir depois de 6 meses na prisão de União da Vitória. Desde então, ele viveu em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul,
sempre mudando de identidade e sempre atrás de novas vítimas. As vítimas dele, todos meninos, crianças humildes que vendiam doces, que eram engraxates ou faziam esses pequenos bicos para ajudar suas famílias. E o Adriano sabia que esses meninos eram bem mais vulneráveis e mais fáceis de convencer, né? Isso foi até uma declaração dele, que ele ia mesmo nessas crianças que eram mais vulneráveis, que estavam sempre atrás de algum dinheirinho, que ele sabia que ia ser mais fácil. Muito psicopata, né, cara? Então, a primeira vítima conhecida dele foi o Ederson Leite, que na época tinha 12 anos. Foi em 16 de agosto de 2002, na cidade de Lagoa Vermelha, que fica perto de Passo Fundo. O menino saiu de casa para vender rifas da escolinha de futebol que ele ia, e ele nunca mais voltou. Então, o corpo dele foi encontrado 3 semanas depois, no interior da cidade. O Ederson tinha sido golpeado na traqueia para que ele desmaiasse, então ele foi asfixiado com fio de nylon, com cinto, desculpa, fio de nylon ele usou em outros crimes. Nossa, cara, que... E tipo assim, né, 12 anos, né, cara? Uma criança, todas crianças, né? Todas crianças. Ele só atacava quem ele sabia que ia ser mais fraco que ele, né, que ele podia dominar. Nossa, que lixo, né? No dia 19 de abril de 2003, em Soledade, e aí eu vou perguntar pra Bru, Soledade é uma cidade ali perto, é isso? Isso, é tudo ali, tudo na mesma região ali de Passo Fundo. Passo Fundo, Soledade, Lagoa Vermelha, que é onde ele foi condenado também depois. É tudo meio perto, assim, é tudo tipo 40, 80 quilômetros, tudo pertinho. Assim. Bom, então no dia 19 de abril de 2003, nessa cidade de Soledade, né, o menino Douglas de Oliveira Haas, de 10 anos, foi atraído até um moinho abandonado e também morto por asfixia. O Adriano confessou o crime e deu a localização dos restos mortais do Douglas em 2008 só, ou seja, o crime aconteceu em 2003, ele confessou em 2008. E ele contou para a polícia, depois de asfixiar o menino, que ele transportou o corpo num carrinho de mão até uma casa em construção onde estava trabalhando como pedreiro, enterrou o corpo embaixo da churrasqueira e cobriu com cimento. Nossa, cara. Então, as pessoas nem sabiam, né? Tipo, o menino estava desaparecido, só foi descobrir o corpo só porque ele confessou, porque senão nunca tinham achado. Nossa, cara. Então aí você pensa quantos mais pode ter acontecido e ele não falou nada, sabe? Exatamente. Então aí em Passo Fundo, Volney Siqueira dos Santos, que tinha 12 anos, ele desapareceu no dia 9 de julho de 2003. Ele vendia rapadura na região do bairro Nossa Senhora Aparecida. O corpo dele foi encontrado 5 dias depois em um matagal na Vila Jardim. 7 adolescentes foram presos por esse crime e eles ficaram 45 dias detidos por confessarem, mas depois eles foram soltos porque eles revelaram que foram coagidos pela polícia. Ainda bem, né, que soltaram eles, tipo... Isso me lembra aquele seriado da Netflix que chama Olhos que Condenam. Você chegou a ver esse seriado? Não vi esse ainda. Tá na minha lista, mas eu ainda não assisti. Sim, tem vários na minha lista também. Então. Mas esse seriado, ele conta a história de 5 meninos, ou 6, que também tinham sido coagidos pela polícia. E acho que até a gente pode fazer um episódio sobre isso em algum momento. Uhum. Mas, só que aí nesse caso, esses meninos ficaram presos, tipo, sei lá, 10, 20 anos, assim. Nossa. Foi bem pesado. Isso. Vários casos, assim, né? Até nesse do Adriano, ele mesmo fala que várias pessoas foram presas pelos crimes que ele cometeu e confessou depois. Nossa, cara, que pesado. Então, mais tarde, o DNA dele foi encontrado nas roupas do menino Volney. O Júnior Reis Loureiro era uma criança indígena de 10 anos. Ele vendia artesanato nas margens da rodovia 153. Ele conheceu o Adriano no dia 14 de setembro de 2003, em Passo Fundo mesmo. O Adriano prometeu vender os cestos que ele fazia com a família dele. Aí ele atraiu o menino até uma rua deserta e novamente asfixiou até a morte. Abandonou o corpo em um terreno baldio sob uma tábua para dificultar que o encontrassem. O corpo foi encontrado 12 dias depois. O Adriano contou à polícia que ele planejava violentar o cadáver de Júnior, mas que ficou com nojo, pois o menino estava sujo.
Não, nojento, né, cara? Horrível. Além de tudo, ele é um pedófilo. Não, Mas eu queria, ele violentava os corpos dos meninos depois que eles morriam. Ele queria só matava fazer primeiro. um adendo aqui, que se a gente for reparando, né, na trajetória de como os crimes vão acontecendo, como ele vai ficando mais descuidado, né? O primeiro ele Tipo, enterrou, né? O tipo, não, cobriu com escondeu, cimento cobriu com ali, o outro. cimento. Aí Bem depois isso já aí. começou a largar no canto da estrada, o outro ele jogou uma tábua em cima. Então ele vai ficando mais desleixado e ele vai ficando. Tipo, eu acho que ele vai alimentando essa psicopatia dele, e aí ele fica cada vez mais nessa ânsia de cometer novos crimes, sabe? Uhum. E acaba, tipo, meio que fazendo de qualquer jeito mesmo, né? E ganhando mais confiança, né? Ele acha que ninguém vai Assim, pegar ele também. com certeza. Aí, ainda em Passo Fundo, em 2 de outubro de 2003, ele abordou o menino Luciano Rodrigues, que tinha só 9 anos. Eles estavam numa atividade da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. O Luciano participava sempre de diversos programas feitos pela prefeitura, né, pela secretaria. E aí ele aceitou seguir o Adriano por 2 quilômetros, porque o Adriano prometeu um dinheiro para ele. Então o menino foi assassinado em um antigo campo do quartel, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E os restos mortais foram encontrados mais de um mês depois, em 29 de novembro daquele ano. Que bizarro, né? Muitos corpos foram encontrados muito tempo depois, então ficava difícil para a polícia determinar o que. Sabiam que, né, que eles tinham sido mortos por alguém, porque era uma criança morta no meio do mato, mas não sabiam o que tinha acontecido, né, como eles tinham morrido. E às vezes também como esse espaço de tempo entre achar um corpo e o outro, você não consegue entender que está acontecendo uma onda de crimes, né? Também. Tipo, ele perde a sequencialidade dele. Sequencialidade, existe essa palavra? Provavelmente não, mas para nós existe. Agora existe. Agora existe, acabei de inventar. No dia 31 de outubro de 2013, em Passo Fundo, o Adriano passou a tarde pagando ficha de fliperama para um grupo de meninos. Leonardo Dornelles dos Santos, de 8 anos, foi atraído pelo Adriano até o mato, asfixiado e morto. O seu corpo foi encontrado no dia 17 de dezembro. Eu queria contar aqui, até aproveitar e contar uma história, que é rápida, mas teve uma época aqui em São Paulo que tinha um cara que eu sempre frequentei muito fliperama, né? Sim, eu também. Eu sempre ia, né? Tipo, ficava lá jogando e tal, com a molecada mesmo, depois da escola. Porque tinha um fliperama que era dentro do shopping e meu pai tinha uma loja no shopping. E aí eu ficava lá, passava a tarde lá. E, cara, tinha um cara que ele ficava convidando, pagava ficha pros meninos, era só para meninos. E ele convidava os meninos para irem na casa dele jogar. E Nossa, aí, meu. e vários relatos de, tipo, meninos que escaparam, né? Mas que, tipo, chegavam lá, o cara dava uma de peladão, assim, saca? Caralho, meu. E Sinistro, tu né, velho? soube disso, tipo, anos depois ou na época mesmo? Soube na época, porque aconteceu com 2 amigos meus. E aí eles me contaram, assim, eles me contaram depois de um tempo, mas foi ali naquela época, mais ou menos. E foi meio pesado, assim, tipo, 2 meninos que, meu, eram do bairro aqui, que a gente sempre ia lá. Eles falaram, cara, fui na casa do fulano jogar, porque ele falou que tinha um videogame lá, e chegou lá, o cara tirou a roupa, tive que sair correndo, mó treta. Nossa. Sim, pesadíssimo, cara. E era muito comum até isso, né? Tipo, cara, é criança, né? Criança vai, não tem jeito. Criança, ainda mais, tipo, anos atrás. Hoje em dia, eu acho que os pais são mais espertos, né? E dão mais Assim, conselho pras crianças, porque, tipo, nessa época aí era, né? Tá, foda-se, vai, a tá na criança rua, não tá de tem boa. maldade, né? Não tem essa maldade Vai de, confiar em tipo, qualquer um, né? Não tem. exatamente. E assim, e aí assim, depois eu lembro que esse cara foi preso, assim, isso eu lembro. E ele era, tipo, um cara meio importante, meio riquinho, assim, sabe? Nossa. Até que foi preso, né? Porque geralmente nesses casos.
Mas não ficou muito tempo preso, não. Então, esse é o problema. No justice. É, Não tem justiça, gente, esquece. só se você é rico, você compra a justiça, senão... O filho do Ike Batista não matou o ciclista lá? Pois é. Tá aí, né? Se você Aí. quer matar alguém, você tem que ter dinheiro e você mata alguém com carro. Que aí com carro você não vai preso, não acontece nada. Exatamente. Olha a gente dando dica de como matar pessoas. Modo de usar. Tá ligado? Tá foda, a gente não quer ser presa. Se você fizer isso, não diga que foi ideia nossa, por favor. Exatamente. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Então, voltando para o caso, depois disso, o Adriano saiu de Passo Fundo e foi para Sananduva, que é ali pertinho também. E no dia 13 de janeiro de 2004, ele atraiu o menino Daniel Bernardi Lourenço, de 14 anos. O Daniel vendia picolé e o Adriano prometeu para ele uma venda de R$29 para uma festa de aniversário. Então o Adriano foi lá com o carrinho dele de picolé, mas chegou no lugar da suposta festa, ele foi atacado pelo Adriano, espancado e estuprado. O corpo dele foi encontrado no mesmo dia, o que levou a polícia a uma caçada ao assassino. Então, finalmente encontraram o corpo no mesmo dia, que ele conseguiu levar a investigação a ser mais rápida, né? Se encontrar muito depois, as evidências já estão frias, né? As pistas, então fica mais difícil. Exatamente. E nossa, cara, que foda, né, velho? Eu fico muito na bad com isso, sabe? Bom, nos últimos 3 meses, antes dele ser preso, ele foi detido 4 vezes. Na primeira, em um prédio abandonado. Na segunda, pelo furto de um par de botas. E na terceira, por um porte de arma branca. E arma branca, pra quem não sabe, acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas qualquer arma que não seja de fogo, né? Isso. Tem também um negócio que é tipo, se sua lâmina for maior de 7 centímetros, eu não sei direito, mas a internet pode responder. Que eu saiba, não pode ter bainha. Isso, também é uma das condições. Você pode ter uma faca no carro, assim, mas não pode ter bainha, que é pra conservar a lâmina. Entendi. Então, tipo, ele foi preso com uma faca. Detido, né? E a última vez que ele foi detido foi porque o avô de uma das vítimas denunciou por suspeitar dele. E esse senhor era um policial militar aposentado. Ele fez uma investigação por conta própria, localizou o Adriano e levou ele até a delegacia. Adriano dizia que havia perdido os documentos e usava a carteira de trabalho do irmão para se identificar. Dizia que seu nome era Gabriel. A polícia, ao invés de dar seguimento à investigação do avô da vítima e verificar as informações, liberou o acusado. Mais uma vez, né? Vamos fazer o trabalho? Não, foda-se. Não, o cara foi preso 4 vezes, velho. Preso não, detido. Não chegou a ser preso, né? por essas vezes. Bom, e aí a polícia, ao invés de dar seguimento à investigação, resolveu liberar o cara e a família da vítima ficou revoltada de como o caso estava sendo tratado e começou a reclamar. Os policiais, então, para tirar a credibilidade da família, saíram espalhando que o avô do menino era louco e tomava velho! Ah, não, cara. Nossa. Isso aí, essa informação eu peguei da época, da revista Época. Nossa, cara. Saiu nas matérias antigas. Esse foi um editorial da revista que o editor contou todas essas coisas e eu fiquei muito puta da cara. Nossa, cara. Era louco e tomava Gardenal. Gente... Além de não fazer o trabalho deles, eles ainda vão lá e difamam a família da criança que morreu, tá ligado? Cara, isso é muito bizarro. Nossa, Então, a revista Época, então, tinha publicado uma matéria falando sobre esses casos e apontando que o principal suspeito era o Adriano. Além das outras evidências, ele tinha fugido da cidade assim que foi libertado pela polícia depois que o avô do menino levou ele lá. Então ele estava foragido. Então os crimes tinham cessado na cidade. Olha aqui, que coisa, né? Que coisa, né? Olha. O delegado. Acho que era o avô assassino. Será? O delegado do DEIC, então, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que na época era o Márcio Zachello, ou Zachello, não sei, acho que é Zachello. Ele minimizou a suspeita
e ele disse que o Adriano não tinha aparecido, na verdade ele não estava foragido, ele na verdade estava escondido com medo de ser ameaçado pela família da vítima. Para o delegado, o comportamento do Adriano era justificado por causa da matéria que a jornalista Eliane Brum tinha feito, apontando ele como o principal suspeito. Gente. E foi, Aí que depois disso saiu o editorial deles contando toda essa história da polícia, inventar, etc. Bom, mais uma vez, uma série de erros da polícia Hermes e Renato, que parece, né, um sketch do Hermes e Renato. Né? Pra quem não conhece Hermes e Renato, busquem a referência, que é maravilhosa. Bom, mais uma vez acaba atrapalhando uma investigação que podia ter poupado a vida de muitas vítimas, né? Mas por que a polícia continuava liberando o Adriano? Tipo, e aí? E aí, temos a cereja do bolo desse podcast. São várias coisas, né, que levaram. Por que não prendiam ele? Há várias coisas. Entre elas, né? Essa daqui é maravilhosa. A polícia continuava liberando o Adriano porque os dados dele não estavam no Infoseg. Para quem não sabe, o Infoseg é o cadastro nacional que lista tipo 7,5 milhões de criminosos no Brasil. E a polícia no Rio Grande do Sul não tinha o registro dele, que ele era foragido, porque o governo paraense tinha Paranaense. Paranaense. Não vamos falar mal do Pará, né? Porque não. O pessoal do Norte e Nordeste tá de boa. Eles vão salvar o Brasil, cara. Bom, o governo paranaense tinha resolvido por conta própria ter um registro próprio deles, separado do nacional, ou seja, ninguém se comunicava com ninguém. E vida que segue, né, cara? Puta que me pariu. Eles falaram assim, o nacional não funciona, a gente não vai usar, vamos apagar tudo que tá ali, vamos usar o nosso. E daí, tipo, foda-se, ninguém mais tem acesso, né? Só eles. Você saiu do Paraná, você não tem mais registro, tá de boa. É tipo quando você tá com o nome no Serasa, aí você vai pra outro país, aí tá tudo bem. Olá, tomara, hein? Tô precisando. Eu tô indo pra Nova York. Bora conseguir esse visto aí. Não, mas isso é muito bizarro, né, cara? Esse lance de, tipo, criar um registro por conta própria e separar isso do registro. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso daí não é nem... Você não precisa ser um gênio pra saber que dá merda. Não, e o cara apresentava, tipo, a carteira de trabalho do irmão dele. Quem é que anda com carteira de trabalho só e não tem identidade ou CPF, sabe? Eu já fiz isso eu já fiz isso quando eu perdi meu RG, mas foi tipo uma semana. Ele foi várias vezes, né? Exatamente. Todas as vezes que ele era detido, ele apresentava só isso. Tipo, meses depois, o cara ainda tá só com a carteira de trabalho, não faz sentido, sabe? E aí a gente pensa, né? Porra, esse cara que era um serial killer, tipo, maluco, pedófilo, esse cara, ele conseguiu não ser preso por causa dessa porcaria desse registro que o Paraná resolveu fazer separado. Imagina o resto dos crimes. Tipo, justamente. Eu fico, puta, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Não romantizem serial killer, não é, eles são muito inteligentes e não são presos. Não é, gente, é a polícia que é incompetente, sabe? Tipo, não tem recurso, exatamente, não tem, sabe, inteligência pra prender os caras. Eles não são presos, é por culpa nossa, não é da polícia, né? Não é do cara. Eles não são inteligentes, eles são predadores. Não é o mérito dele, exatamente, não é o mérito dele. Exatamente, eles são um lixo, assim, e assim, eu acho que, lógico, a gente não pode generalizar esse negócio da polícia, mas, cara, a grande parte é um bando de coronel, né? Eles são sempre truculentos, né? E eles sempre estão com a razão, sacou? Tanto que, tipo, ali a gente consegue perceber o avô do menino lá, que era policial militar aposentado, tipo, o cara ele era policial, sabe? Não era, tipo, qualquer pessoa. O cara fez uma investigação ali por ele próprio, falou, gente, fica de olho aqui. E outra coisa, se você tem um banco, tipo esse banco do Paraná e esse Infoseg paranaense, vamos dizer, que tá lá e que você vai procurar o registro desse cara lá,
Porra, o cara já foi detido 4 vezes. Custa você falar, beleza, vamos procurar no Registro Nacional dessa vez, então? Né? Ai, gente. Não, e às vezes quando tem um policial bom que vai lá, o cara não tem recurso, sabe? Exatamente. É bem triste isso. É bem triste. Mas enfim, ele foi finalmente preso 3 dias depois de cometer o último crime dele. Ele estava escondido em um matagal na cidade de Maximiliano de Almeida, que fica 40 quilômetros de Sananduva, se eu não me engano. Uma testemunha tinha ligado ele ao vendedor de picolés Daniel, que foi a última vítima, e ele então confessou os crimes. Foram atribuídas a ele 12 mortes, mas ele confessou apenas 8. Mais tarde, então, ele disse que foi coagido a confessar e que teria matado apenas o Daniel. Mas depois, né, foi encontrado DNA em vários corpos, então né, foi condenado. Na primeira confissão, então, ele revelou os detalhes sobre as mortes dos meninos e até a localização dos restos mortais, como no caso do menino lá foi botado no cimento. Sim. E ele contou como imobilizava as vítimas, asfixiava e abusava dos corpos. Ele carregava luvas e um lenço para não deixarem expressões digitais, mas o DNA pode ser encontrado no corpo de várias vítimas. Bom, pessoal, uma pausinha aqui, porque aconteceu problemas técnicos quando a gente estava fazendo essa gravação. A minha internet acabou caindo e a gente não conseguiu continuar gravando naquele dia, e depois a Fábio não conseguiu, mais os horários dela não permitiram ela continuar gravando, e mais a programação para viagem, mas enfim. Eu tô aqui para finalizar o episódio, então, para deixar vocês a par do quais foram as condenações, então, do Adriano. O Adriano, então, foi condenado em julgamentos múltiplos, o último acontecendo no ano de 2011. Em Soledade, a pena foi de 21 anos e 5 meses pela morte do menino Douglas de Oliveira Haas. E em Passo Fundo foram 5 penas, que foram então 21 anos e 5 meses pelo assassinato do Alessandro Silveira, 29 anos e 3 meses e 20 dias pela morte do Júnior Reis Loureiro, 21 anos e 8 meses pela morte do Leonardo Dornelles dos Santos, 21 anos, 10 meses e 20 dias pela morte do Luciano Rodrigues e 32 anos, 2 meses e 15 dias pela morte do Ivonei Siqueira dos Santos. Em Sananduva, ele foi condenado a 24 anos de prisão pela morte do menino Daniel Bernardi Lourenço. E a última condenação foi em Lagoa Vermelha, que ele foi condenado a mais 22 anos pela morte do menino Ederson Leite. Então, no total, as condenações são 171 anos de prisão, e ele atualmente está preso na penitenciária de alta segurança em Charqueadas. Como a gente colocou no começo do episódio, o laudo psiquiátrico, né, do Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre já mostra que ele não tem condições mesmo de viver em sociedade, ele é um psicopata. Então, ele vai ficar preso pro resto da vida. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Desculpa pelos problemas técnicos. E semana que vem a gente volta. Eu volto, na verdade, né? A Fábio vai estar viajando. Então, próximo episódio serei somente eu. Mas depois a gente volta com um caso bem grande para vocês. Tem muita coisa para ouvir. Obrigado e até mais.